Geografia Bíblica, capítulo 9. Desertos de Israel. O termo deserto aparece no Antigo Testamento quase 300 vezes, no Novo cerca de 50. Kenneth Kitchen afirma: nas Escrituras, os vocábulos trazidos como deserto incluem não somente os desertos estéreis de dunas, de areia ou de rocha que surgem e dão cor à imaginação popular, mas igualmente designam terras planas, de estepes e terras de pastagens apropriadas para a criação do gado. São muitos os termos hebraicos que representam a ideia de deserto no Antigo Testamento, e cada um deles pode ter acepções diferentes que enriquecem o seu conceito. Isso não ocorre apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. Quando se fala em deserto na Palestina bíblica, não se trata somente de uma região típica arenosa, mas também de solos sem vegetação, seja pela sua formação geológica, seja pela ausência de chuvas. É comum chamar-se de deserto a elevação de pedra caliça e árida exclusivamente pela falta de chuva. A explicação tanto geológica como arqueológica provou a relatividade do que se chama deserto na Palestina, bem como em outros lugares, muitos dos quais em tempos antigos foram campos de lavoura e de fixação humana, como provam os textos bíblicos e os nomes aplicados a tais regiões. No Antigo Testamento, o vocábulo deserto aparece sob diversas acepções. As primeiras são: Midbar é forma hebraica traduzida na Septuaginta por Eremos, na Vulgata deserto. O termo já era largamente empregado nos épicos cananeus de Ugarit, no século XIV a.C. A palavra pode indicar uma vasta região plana, propícia para a criação de gado. 2 Samuel 17:16. Tais desertos podem também ser considerados regiões de transição entre os vales férteis e as escaldantes dunas. Gênesis 14:6. O termo pode ainda ser empregado em sentido figurado, indicando esterilidade e desolação. Arabá no grego Eremos, na Vulgata, terra inhabitabilis. O termo empregado no artigo Nahal ha-Arabá refere-se ao Vale do Cedron, Amós 6,14. Se um artigo Arabá descreve uma região árida ou distante por extensão, pode corresponder a Midbar, Isaías 33:9. Número 3, Iesimon. No grego, esse termo sempre é vertido por Eremos ou G. Anudros, na Vulgata Saletudo, deserto Invium. Traduz uma região deserta. Deuteronômios 32:10. Às vezes, deste vocábulo estabelece paralelismo como Midbar, Salmo 78:40. Quando empregada com artigo, converte-se num topônimo definido. 1 Samuel 23:19 e 24. Número 4, Orba. Empregada em sentido histórico somente pelos profetas e traz a ideia de aridez, desolação e ruína total, consequentemente de um castigo divino. Ezequiel 5:14. Número 5, Torru. Sentido de vazio. Veja Jó 6:18. Número 6, Siá. Literalmente terra árida. Veja Jó 30:3 e Salmos 78:17. No Antigo Testamento, as formas gregas de deserto
coincidem muitas vezes com as latinas, com exceção do deserto de Judá. Em quase todos os textos bíblicos, deserto não é propriamente uma região árida, mas um lugar solitário. Número 1. Uma terra castigada por Deus, onde não chove, portanto não há bênção. Isaías 6:11. Número 2. Terra abandonada pelo Senhor, portanto habitação de avestruzes, hienas e chacais. Isaías 13:20-22. Número 3. Restauração da terra, em que desertos se tornarão em jardins regados. Isaías 32:15-17. Número 4. Os 40 anos que Israel passou no deserto representaram na vida religiosa uma lembrança das sucessivas gerações, um período áureo da aliança do primeiro amor entre Deus e o seu povo. Deuteronômio 32:10. Número 5. A rebeldia de Israel no deserto, que foi castigada por Deus, serviu de disciplina e admoestação às gerações futuras. Deuteronômio 6:13. Número 6. Os castigos de Deus no deserto foram amorosa correção paternal para Israel. Deuteronômios 8, do 2 ao 5. Número 7. João Batista viveu no deserto. Lucas 1:80. E exerceu seu ministério no deserto, junto ao Jordão. Lucas 2:4. Número 8. Jesus foi tentado no deserto. Lucas 4, do 1 ao 13. Número 9. Jesus muitas vezes se retirou para lugares desertos, onde fez maravilhosos milagres. Marcos 1:31 e João 6:31. Número 10. A mulher de Apocalipse 12:6 foi perseguida pelo dragão no deserto. Desertos bíblicos. Os principais desertos mencionados na Palavra de Deus situam-se ao sul e ao oriente da Palestina. Os do sul estão todos agrupados na península do Sinai e se dividem em dois grupos. Número 1. Sum, Sir, Sinai, Parã, Cádiz, Zin e Berseba. Estes desertos formam e o mesmo deserto, um colossal deserto, com nomes distintos apenas para descrever e localizar regiões. Número 2. Os de Judá e Benjamim são Moã, Zif, Angede, Tecoa, Jeruel, Jericó, Bet-Aven e Gabaon. José Pistonese declarou: os desertos orientais são mencionados acidentalmente e não têm a mesma importância histórica que os de Judá e Sinai, e muitos deles são até hoje desconhecidos. Os principais desertos mencionados na Bíblia são da Idumeia, 2 Reis 3:8, de Moabe, Deuteronômios 2:8, da Arábia, Jeremias 25, 23, 24, de Queademote, Deuteronômios 2:26, de Diblat, Ezequiel 6:14, e de Bezer, Deuteronômios 4:43 e Josué 20.8. Israel saiu do Egito, atravessou a pé enxuto o Mar Vermelho e já entrou no deserto de Sul, Êxodos 15:22, identificado por alguns como Etam, Êxodos 13:20 e Números 33:6, o qual vai do nordeste da península ao longo da costa do Golfo de Suez, na fronteira do Egito. 1 Samuel 15:7. Ao ser expulsa por Sara, H com seu filho Ismael tomou a direção de Sur, Gênesis 16:7, e Sur era habitada pelos amalequitas, Gênesis 25:18. De Sur, Israel prosseguiu Israel prosseguiu para o sul da península e chegou ao deserto de Sin, entre Elim e Refidim, Êxodos
16:1 e Números 33:11. Sim, era prolongamento de Sur, dirigindo-se para a costa oriental do Mar Vermelho. Nessa região, o Senhor Deus deu ao seu povo maná e codornizes. Êxodo 16:2-34. O nome atual deste deserto é El-Marká. De Sim, Israel dirigiu-se para leste e chegou ao deserto do Sinai. Êxodo 19:1. Um vasto maciço montanhoso, localizado no sul da península, foi onde o Todo-Poderoso deu a lei ao seu povo, conhecida como Lei de Moisés. Nesse sítio Israel permaneceu por um ano. Números 10, 11, 12, 33. Do deserto do Sinai, o povo de Israel toma a direção de Parã, Deuteronômio 8, 15. Também conhecida como El-Ti, talvez a mesma montanha vista de outro ângulo, Números 10, 12. Parã ocupa o centro da península. Israel rodeou essa montanha por espaço de 38 anos, Números 33, 18-38. Daí a razão do nome moderno de Sur, Badiet et-Ti, deserto das peregrinações. Daqui, Parã, foram enviados 12 espias para a terra de Canaã, Números 13, 13-26. Cades Barneia pertence ao deserto de Parã, segundo Números 13, 26. Além de Agar e Ismael, Davi também se refugiou nesse deserto, Gênesis 21, 21. Zin e Cades Barneia parecem formar uma só região e aparecem na Bíblia juntamente com Parã, Números 13, 26. Ficaram ao norte de Parã e serviram de limite meridional da Palestina, Josué 15:3. Essa região é conhecida também como Negueb, isso é, terras secas do sul. 2 vezes Israel escapou no oásis de Cádiz, a primeira quando os 12 espias voltaram de reconhecer Canaã, e a segunda quando se descreve a morte de Miriam, irmã de Moisés. Logo a seguir, Israel entra em Edom e Moabe. Números 20, do 1 a 21. O deserto de Berseba fica no extremo sul de Israel. Daí a expressão de Dan a Berseba, Juízes 20.1 e 1 Samuel 3:20. O nome significa poço do juramento ou poço do Sete, referindo-se à aliança celebrada entre Abraão e Abimeleque das 7 cordeiras. Gênesis 21:31. Abraão, Isaque e Jacó moraram em Berseba. Gênesis 21:31. Em Gênesis 26 é descrita como região seca e difícil. O segundo grupo de desertos localiza-se nos territórios de Judá e Benjamim. Deserto de Judá, Juízes 1:16, bem como o deserto da Judéia, Mateus 3:1. Refere-se ao conjunto oriental das montanhas de Judá, ao ocidente do Arabá, ao Mar Morto, ao Rio Jordão até a altura de Jericó. Essa imensa região se subdividia em: número 1, Maom, ao sul de Hebrom; número 2, Zif, paralelo a Maom, declinando-se para o Mar Morto; 3, El-Gedi, de fronte à fortaleza herodiana de Massada, meio caminho entre a colônia dos essênios e o sul do Mar Morto; número 4, Tecoa, ao sul de Belém; número 5, Jeruel, entre Tecoa e o Mar Morto. Essa região deserta é montanhosa e cheia de cavernas. Quase sem vegetação, a população é reduzida. Maom, Zif e En-Gedi estão relacionadas com a vida de Davi, quando fugia de seu sogro Saul. 1 Samuel 23. Em Tecoa e Jerusal se desenrolaram os fatos descritos em 2 Crônicas 20, isso é, a vitória de Josafá sobre Amon, Moabe e Edom. Amós era boiadeiro e cultivador de sicômoros em Tecoa, Amós 1:1 e 7:14.
João Batista cresceu nesta região até o dia de manifestar-se a Israel. Lucas 1:80. Os desertos de Jericó, Bet-Aven e Gabaon ficavam na tribo de Benjamim. O de Jericó mais conhecido era o longo desfiladeiro rochoso de cerca de 15 quilômetros que descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém fica a 100 metros acima do Mediterrâneo, Jericó 300 metros abaixo. O desfiladeiro era sinuoso e cheio de cavernas, nas quais costumavam se esconder ladrões e salteadores para apanhar suas vítimas, como aconteceu na parábola do bom samaritano. Bet-Aven situava-se nas proximidades de Betel, Josué 7:2 e 1 Samuel 13:5. Bet-Aven quer dizer casa da vaidade, e com esse termo Oséias repreende os moradores de Betel. 4.15. Gabaon ou Gideão estava a oeste da cidade, que se erguia na colina cujo nome era Gibeão, 2 Samuel 2:24. Nesse lugar Josué venceu a confederação dos 5 reis, Josué 10:12-13. Betsaida, para onde Jesus se retirou após a morte de João Batista, e onde multiplicou pães e peixes, ficava ao nordeste da Galileia e ao sul do lago. Betsaida, Julias, era uma região muito grande, comportando milhares de pessoas, e era coberta de relva verde. Marcos 6:39. Por Marcos 6:31 sabemos que era chamada lugar deserto. Não se deve confundir Betsaida, Julias, com Betsaida, cidade de Pedro e André. João 1:44, que ficava ao norte de Cafarnaum, a oeste do mar da Galileia.